Olá, meu aluno, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui e na aula de hoje a gente vai corrigir o exercício que ficou sobre configuração e layout dos módulos. A gente vai começar, eu passei na aula passada um exercício para casa onde você deveria fazer o levantamento, o desenho do layout, como isso ia ficar e principalmente o cálculo, tá? Do comprimento dos cabos fotovoltaicos, dos fios. Então, eu já coloquei aqui no quadro o primeiro arranjo, que seria o arranjo na configuração Daisy Chain, e a gente vai organizar ele aqui e vai desenhar. Então, primeira coisa, eu vou fazer a conexão aqui do cabo positivo e eu vou puxar ele aonde ele vai para a string box, tá? E aqui todos esses outros são os cabos e conectores do próprio módulo. Então eu vou desenhar ele na mesma cor aqui, azul, por exemplo. Então a gente vai ligar o negativo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo. E agora sobrou um cabo negativo ali do módulo. E só que, lembra, a gente não quer formar um laço com a fileira de baixo. A gente quer evitar esse tipo de possibilidade para que ele não funcione como um captador para descargas fotovoltaicas. Então o que eu vou fazer aqui é pegar esse negativo e vou ligar um cabo fotovoltaico nele. E eu vou voltar com ele por aqui, ó, por trás dos meus módulos. Então, esse cabo extra aqui, ó, ele tem um comprimento. Qual é o comprimento? A gente falou que comprimento nesse sentido aqui era 982 milímetros. Então, se eu tenho, por exemplo, 6 aqui, né, a gente vai ter 982 vezes 6. E você vai considerar também um pequeno espaçamento. Vamos colocar, por exemplo, aqui 5 centímetros. 5 centímetros aqui. Então, 5 centímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 25 centímetros. Vamos dizer que aqui, vamos fazer essa conta aqui, ó. Deixa eu pegar uma calculadora. Então vamos lá. 6. Eu tenho 5,89 aqui, mais 25 milímetros. 6,14. Vamos botar aqui 6,15. Né? 6,15 metros. É o que eu vou gastar nesse cabo fotovoltaico aqui, ó, nesse cabo preto, tá? E aí eu vou fazer aqui esse negativo, ele pode, por exemplo, né, vir e ligar aqui. Então você vê que ele não vai precisar nem percorrer essa distância, ele pode ser até menos do que 6,15, mas vamos manter, não tem problema não. Então ele pode vir aqui, ó, e ligar no primeiro rabicho aqui desse módulo, do lado positivo. E aí a gente faz o aproveitamento de todos os cabos dos módulos aqui de novo, conectando negativo com positivo. Aqui eu não gasto cabo nenhum. E aqui eu faço de novo a conexão num cabo externo e trago ele até aqui. Então, aqui eu posso ter, por exemplo, a minha string box, tá? Aqui, ou talvez ela esteja mais afastada, pouca coisa mais afastada, mas só no arranjo, então a gente gastou mais. Então, vamos botar aqui mais. Agora eu tenho 5, tá? 5
vezes 982. Vamos fazer aqui. 0,982 vezes 5. 4,91, mas agora eu tenho 20 centímetros. 5,11. Então a gente tem 5,11 metros. Isso dá um total de 11,26. Isso aqui eu tenho de custo extra de cabo fotovoltaico para fazer esse arranjo, tá? É claro que os conectores que eu precisei colocar aqui, né, eu precisaria colocar de qualquer jeito para levar até a string box. Então, esse custo dos conectores não é considerado. Mas a gente tem, então, esse adicional aqui de cabo para fazer a conexão e a ligação daisy chain, dessa daqui. Tá? Se a gente estivesse fazendo a Leapfrog, que foi proposta, né, você não precisaria trazer esse cabo adicional. Agora, lembrando que a Leapfrog só pode fazer na posição retrato. Na posição retrato. Por quê? Porque se você coloca o módulo na orientação paisagem, por exemplo, assim, os cabos que tem comprimento só de 1 metro, né? Lembra que aqui tem, com essa distância aqui é 1,632, é o que a gente botou ali, né? Então, 1 metro, ele acabaria aqui, mais ou menos. Ou seja, eu não conseguiria pular um módulo com ele. Então, 1 metro acaba aqui, aí a gente tem um outro módulo aqui do lado, em paisagem também, que também tem 1 metro, ele consegue chegar, mas a gente não consegue pular um módulo da mesma forma que aqui eu consigo, porque eu tenho 1 metro de cabo aqui, mas eu só tenho 982, e ele está no meio do módulo, né? Então eu consigo chegar do outro lado e alcançar com o rabicho do módulo subsequente, certo? Então beleza, isso aqui é o exemplo, e eu não vou resolver todos, tá? Não vou resolver todos os itens, mas você já teve uma ideia de como você calcula, e aí fica para você como tarefa, né? Já era uma tarefa, mas agora você tem um exemplo, um exercício resolvido para você se basear, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!